Oi, pessoal, estamos aqui em live, né, aqui com o criador da página Nenhum Governo Me Representa, né, vocês podem seguir lá, e eu sou da página Anti-Esquerda. Então, eu queria perguntar, né, como você vê essas últimas questões que têm acontecendo? Houve uma interferência? O Elon Musk conseguiu trazer provas de uma interferência nas eleições? Bom, Musk apenas comentou isso em suas mídias, né? Então, até o momento, Musk não apresentou provas que comprovem seus argumentos e seus comentários também. E acredito eu que depois que o Musk apresentou aos Estados Unidos a lista de exigência do ministro, os pedidos de derrubar perfis, ele soltou essa aí. Bom, se houve ou não interferência, isso a gente não pode afirmar. E o Musk, até o momento, ele não soltou a bomba no ventilador. Eu acho que em algum momento ou outro ele vai acabar jogando isso no ventilador, vai se espalhar por tudo que é lado. E se for do jeito que ele está dizendo, vai ser um escândalo total. Se for isso de verdade, a gente pode nem ter noção do próximo cenário do país pelas próximas semanas. Se for verdade o que ele disse. Acredito eu que o Musk está querendo comprar briga. Ele está querendo comprar uma briga. E se ele está afim de comprar briga, é porque o cara tem armamento para isso. Eu não sei se ele está dizendo se é verdade ou não. Não sei, não tem como a gente saber. A gente vai descobrir isso pelos próximos dias. Se for verdade, a gente pode esperar que a bomba vai estourar em grande estilo. Aí eu queria te saber de você, o que você acha? Você acha que o Musk ele só está chamando atenção para ele, ou se ele está dizendo alguma verdade? E se os posicionamentos dele têm sido verdade ou não? Ou só uma forma de se autopromover e fazer que as empresas dele ganhem mais atenção do público? Claro que pode haver algum interesse da empresa, né? A Starlink teve o projeto aqui na Amazônia, né? Então ele pode ter interesse da empresa dele, mas eu acredito sim que ele tenha elementos verídicos, né? Eu acho que o cenário está mudando. Eu acho que os Estados Unidos estão começando a perceber que o Brasil virou uma ditadura e não só o Elon Musk, mas outros ali já estão percebendo, né? E se funcionar dessa forma, acho que o Xandão vai querer derrubar o Twitter no Brasil, sei lá. Bom, caso aconteça dele derrubar o aplicativo no país, isso só vai ser um alerta lá fora que se discordou da Suprema Corte no Brasil, é fora, é rua. Eu acredito que que nem eles estão querendo prejudicar o Musk. Não só falando da família dele, como eu já vi, como também dizendo que o Musk estava sob influência de alguma droga, por isso que ele queria passar, acho que a administração dele para outra pessoa, né? Por continuar como dono, só que outra pessoa trabalhando nessas funções aí. Mas eu acredito que eles vão continuar prejudicando o Musk, não de uma vez, aos poucos, que nem a Starlink na Amazônia. Comentaram que ela foi encontrada satélites dele, né, em garimpo ilegal. Então, vamos dizer que, de certa forma, isso mancha a imagem dele como empresário. Só que, ao mesmo tempo, ele disponibilizou, né, internet de graça nesse lugar. E, para quem conhece a Amazônia, sabe que é uma região afastada. Não tem muito, não tem muitas metrópoles por ali, não tem muita tecnologia naquela área, então a Starlink, como consegue ser operacional em qualquer lugar que ela esteja, se o governo tirar a internet gratuita dessas pessoas de lá, provavelmente eles só vão fazer que aquele lugar volte ao retrocesso que era anos atrás.
Aí eu queria saber de você. Você acha que eles vão comprar mais briga com o Musk, prejudicando ele aos poucos, seus empreendimentos aqui dentro aos poucos? Ou se eles vão, de uma vez, cortar as relações com o Twitter e as empresas dele aqui no Brasil? E o proibindo de operar aqui, se ele não mudar o comportamento dele e fazer um pedido de desculpa à Suprema Corte ou à democracia brasileira também. Não, se depender do Xandão e do Lula, vai ser censurado tudo, né? Mas eu acho que essa pressão internacional vai criar um medo, né? Que se eles derrubarem, como você falou, só vai confirmar realmente a ditadura. Então, eu acho que pode ser que o jogo esteja virando e que a direita vai retomar, né, a posição nas próximas eleições, né? Bom, E essa, sim, sim. É que eu só queria essa comentar um pauta da negócio que liberdade. eu. Pode Não, assim, falar. é só te cortando rapidinho. É que eu lembrei do português, né? Do jornalista português que veio para o Brasil de novo. Ele, vamos dizer que desde que ele veio a primeira vez em 8, acho que dia 8 de fevereiro, né? Não, setembro, 8 de setembro, que ele, tipo, ao ser barrado, né, pela Polícia Federal, já começou a chamar umas atenções de fora pra gente também. Então, vamos dizer que a gente já tá chamando atenção já faz um tempo. É isso aí, é só isso que eu queria comentar. Pode voltar pro seu raciocínio já. É, enfim, o Elon Musk tem provas aí de tudo que ele está afirmando, da interferência do governo, né? A gente está realmente numa ditadura. Estão tentando regulamentar a mídia, mas já está regulamentada, né? Já tem interferência do governo na mídia, né? É bizarro, né? Colocarem o Felipe Neto para tentar regular a mídia, sendo que ele é um criador também, né? Então é completamente injusto. E as ameaças do Xandão ao Elon Musk são hilárias, né? Ele ameaçando o Xandão de processo, como se o Xandão ameaçando o Elon Musk de processo, como se isso fosse dar em alguma coisa, né? Então, eu vi que estavam querendo processar o Musk, não o Alexandre de Moraes, mas eu esqueci. É alguma. Acho que deve ser alguma ONG do Brasil. Tava querendo processar o Musk em R$ 1 bilhão. É mole, cara. É mole. Então, mas eu acho que é o seguinte, mano. Eu acho que essa forma que eles têm agido, né? Eles vão começar a atrair atenção lá de fora. E, como você disse, é uma ditadura, mas assim, não é uma ditadura com exército na rua, nem com agentes estatais oprimindo a população toda no geral. Por enquanto, vai ser essa ditadura que a gente está vendo, com a mídia, uma ditadura midiática. Isso eu posso dizer que a gente vive isso hoje, já faz tempo também. Uma ditadura midiática que todos os meios de comunicação que são pró-governo, eles estão colaborando nisso, não criticando o governo de uma forma correta e sincera, como também passando a mão na cabeça, passando pano, selecionando assuntos que não manchem a reputação do governo, e se são obrigados a dizer algo que nem vai sobre economia ou sobre algum assunto que pegou mal de alguma fala do Lula, eles tentam falar de uma forma muito doce, mais doce possível. Mas na questão do judiciário, não é de hoje que eles tomam atitudes que pulam os limites do seu poder. O judiciário não tem que se meter no legislativo, o executivo também não tem que se meter nos outros dois poderes. Só que, infelizmente, o judiciário tem tomado atitudes na qual ele se intromete no legislativo
E também, se ele quiser, ele vai e passa em cima do executivo sem dó, sem piedade. E a fala do Musk, que ele fala que o Alexandre tem o Lula na coleira, pode fazer ter umas interpretações aí. Então, quem governa o Brasil não é o presidente Lula? Né? O Sem que você falar acha, mano? que agora, depois do Lula ganhar, as redes estão completamente censuradas. Meu YouTube que eu tinha, que era o anti-esquerda, caiu, né? Assim que começou a chegar em 10 mil views, caiu. E meu Sim. Instagram não transmite mais. O meu Instagram principal, que é o anti-esquerda, tá tudo bloqueado, não transmite mais live, né? Tanto que eu tô transmitindo aqui para o meu segundo Instagram, né? E tô gravando para Eu, te, repostar depois em outros eu já te sigo locais. nesse segundo ou não? Não sei. Eu vou ver depois. E assim eu te ajudo a divulgar também. Já sigo e divulgo. O segundo é Filosofia Geral, Ah, não. espaço. Não vou seguir. É Filosofia Espaço Geral 33. Não, esse eu vou seguir. Depois você me passa o arroba dele que eu vou lá ver. Esse aí eu sei que eu não tô seguindo. Você também já foi muito censurado, né, nas redes sociais. Ah, não. Já perdi um perfil, agora tô nesse. Agora nesse não sou tão censurado como o antigo, mas já tem limitações ali. Eu nem não posso ser mais verificado, né? Eu tô na fila dos verificados. E também não posso me associar a nenhuma marca. E fazer live também, não posso. Então, o que, que me faz continuar visível? São os views mesmo. Quando eu coloco views, eu acertei essa ideia de um amigo. Ele falou para eu postar mais views, e os views ia acabar, tipo, né, me funcionando, né? E realmente foi. Então, graças a Deus, hoje eu consigo ter de 1.000 views a, tipo, 5.000 views de uma forma que são em horas, não em dias nem semanas também. E quando eu faço collab com os meninos, a gente já chegou a chegar a 19, 20 mil views. Tanto que dá pra te dar uma força nisso também. Eu, os garotos, assim, te ajudando, a gente consegue alavancar seu perfil novo agora também. Porque, se você reparar, quanto mais views você for postando, mais pessoas vão vendo. E também o que aumentou meus inscritos foi seguir de volta os inscritos de alguns perfis dos meninos também. Que nem se eu seguir alguns seus, eles vão me seguir de volta. Eu segui alguns deles, alguns vão me seguir de volta. Então, pouco a pouco, vai criando tipo uma quantidade orgânica de pessoas que vão acompanhando todo dia também, de uma forma mais frequente até. Mas sim, já fui censurado, já tive publicação removida e por coisa que para mim não era coisa de nada. Que nem eu vejo que os moleques postam por aí, tipo, coisas que são mais ofensivas do que eu posto. Eu não foco nisso. Eu foco de transmitir uma notícia, um vídeo. Eu dou espaço para seguidores comentarem lá também, porem tanto as opiniões, os conhecimentos. Mas vamos dizer que hoje o que vai fazer a gente ter um espaço para comentar as coisas sem ser derrubado é alguém criar um aplicativo novo. Hoje eu já tenho um perfil lá no Twitter, também no X. Vamos dizer que por enquanto não estou com uma visibilidade lá. Mas vamos dizer que se a gente quiser ter mais visibilidade, quiser tipo ter um espaço mais de boa para comentar as coisas, é alguém tipo do zero criar um aplicativo que seja para isso. E todo mundo se ajudar ali na divulgação de uma forma voluntária ali. Porque infelizmente Facebook para nós já era, Instagram também, YouTube muito menos, porque o YouTube ele é um censurador total. Ele censura até os canais que dão mais views para ele também, como já censuraram Felipe Neto e outros também. E vamos dizer que a gente tem que criar plataformas novas, sites novos, para comentar as coisas sem que qualquer idiotice seja censurada ou removida.
Eu sei que tem que ter leis, tem que ter regras, tem que ter moral nas coisas também. Não pode sair postando qualquer idiotice, também não pode sair comentando qualquer coisa. Mas como ter o bom senso e entender que, tipo, críticas são críticas, não são ofensas. E mesmo que alguém ofenda alguém ali, tipo, não é o direito de derrubar o perfil da pessoa e excluir ela como fizeram com o Monark, né? O Monark hoje tá na Shadowban, tá na nuvem negra aí. Tanto que fugiu do país, né? Tanto que tá lá fora. Não volta nem que a porra pra cá. Se voltar, vai ser em outro governo aí também. E duvido que vai voltar em outra administração aí, porque o judiciário ainda vai ser o mesmo ainda. Por muitos e muitos anos hein. Temos o Dino hoje no Supremo, né? Fazer o quê? A próxima é a Gleice da vez. É, exatamente, né? Eu vou passar para você meu segundo Insta, porque aquele meu primeiro, embora tenha mais seguidores, já está no Shadowban, porque. Mas eu ainda faço parcerias, as parcerias ajudam, né? Mas você acha que o Twitter é mais livre que os outros? Você acha que Ah, mano, é melhor mesmo? É mais difícil crescer no Twitter, né? é difícil crescer lá, mas você é visível de uma forma que não te causa problema. Eu já postei coisas lá. Vamos dizer que tá abreviado o nome lá, porque não ia caber o nome todo. É NGMR 2024 ali, que é o nome do Twitter lá. E tudo que eu postei até o momento teve as visualizações, teve as curtidas, só que nada foi derrubado. Nada foi, acho que limitado o alcance, porque tem tem visível lá a numeração de pessoas que viram. Então, para mim, tá normal. Eu uso ele de vez em quando, agora não estou usando ele sempre, porque não tem uma grande quantidade de pessoas me seguindo lá. Mas vamos dizer que com o tempo, né, ali vai crescendo. É que é difícil crescer no Twitter. Eu acho que é uma plataforma que nem todo mundo usa e vamos dizer que o pessoal que usa não é o pessoal que já está engajado com a gente. Então, vamos dizer que as pessoas não preferem ter tantas mídias assim também. Eu vi uma postagem engraçada que falava assim, né? Porque quem usa mais o Twitter é a esquerda, né? Aí você via a esquerda pedindo a censura do Twitter que a própria esquerda usa, né? Então, É, a gente é, vê vários socialistas de iPhone lá. tem muito. Twitter é complicado. Ah, mas assim, é que nem uma postagem que eu postei agora no Instagram da Blaze, ela falando que o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, né, as manifestações lá com o Bolsonaro, tudo, tipo, vamos dizer que, tipo, vai, eles são os ditadores, eles são os favoráveis à ditadura. A gente, tá ligado? Olha com quem esses caras tiram foto, olha os países que esses caras apoiam, entendeu? Então vamos dizer que eles acusam a gente do que eles fazem, eles nos chamam daquilo que eles são, ou as pessoas que eles apoiam também. Ela quer falar que a gente é ditador. Mano, eu tava na China esses dias, cara. A China não tem liberdade nenhuma, pô. As pessoas que moram na China, elas, tipo, vivem as vidas delas de uma forma normal, né? Vão pra escola, faculdade, trabalho e voltam pra casa. Porque liberdade de expressão aquele povo não tem. É que nem a Rússia. Quem fala que a Rússia é uma democracia, ela não é. Se fosse, o Putin ia estar lá há mais de 20 anos na mesma cadeira. E mais uma vez vai ficar lá 6 anos ainda. Cuba é uma pobreza total. Coreia do Norte, já nem sabe como é que é o mundo lá de fora. As ditaduras na África também, pô. Eles falam que a gente é contra a liberdade. Eles que planejam tirar a liberdade das pessoas. E, Né? verdade. Sim. Não, Eles continue, apoiam continue. países horríveis, né? Venezuela, Cuba, só ditaduras, né?
E na própria Venezuela agora não, o cara lá não deixou a concorrente participar da eleição, né? É parecido com o que Então, está acontecendo aqui também, né? Que o Bolsonaro não pode também. Então, que a vamos minha dizer que esperança é agora que ele não pode, né? a esperança é que o Nossa, a Trump esperança. entrando lá influencia aqui. Então, eu acho que mesmo que ele ganhe lá, não vai fazer tanto efeito aqui. A não ser que quem esteja no poder, né, se for ainda o Lula, ou sei lá, se for o Alckmin, né, caso aconteça o impeachment aí, eles vão abaixar a cabeça. Ou eles abaixam a cabeça, ou eles vão querer crescer o peito pra cima do cara também. Vai falar que aqui não é lugar para eles mandar. Aí já começam os conflitos de interesse, política, diplomacia de Estados Unidos e Brasil. O pior cenário que pode ocorrer é o quê? Estourar uma guerra lá fora no mundo e o Brasil ficar em uma posição errada. É isso que é o meu medo, é o medo de qualquer um, porque se acontecer da Rússia ainda lá, tá invadindo a Ucrânia lá, e a França se interferir, os Estados Unidos se interferir, vai dar problema. Como vai dar problema se os Estados Unidos se interferir entre Israel e Irã agora, que o Irã atacou Israel. Israel provavelmente cedo ou tarde vai revidar o Irã. Já revidou na real também. Então vamos dizer que se a gente está às portas de uma terceira guerra mundial, em qual lado que o Brasil vai ficar? A Rússia, o Irã, a China com Taiwan também, caso a China decida de verdade invadir Taiwan, onde é que o Brasil vai ficar nesse meio? Na neutralidade, como nas últimas duas guerras, ou vai tomar partido e ir pro lado dos caras que já são rivais dos Estados Unidos ou até inimigos também. Não, acho que isso já está acontecendo, já está. O Brasil já está do lado na questão do Israel, Palestina, já está do lado da Palestina, já está do lado da China, da Rússia e contra Taiwan já está desse lado, né, do lado oriental, né? Então, do lado islâmico, enfim. Acho que a guerra já está acontecendo e o Lula já está desse lado errado, né? A questão é que, mas isso justamente mostra para os países ocidentais que o Lula não é o democrata que eles acreditavam, né? E isso pode, talvez, fazer com que ele saia logo, né? O impeachment, para mim, já tinha que ser impeachmentado logo. É que assim, o que sustenta esses caras é a narrativa. Que nem a gente tá vendo agora as greves, né, dos professores, dos alunos nas universidades federais. Aí, vai falar que o cara é contra a educação agora? O que que aconteceu? Era só o Bolsonaro, né? Então, quando foi com ele, né, que ele fez aquela questão, tipo, eu esqueci um termo técnico agora. Acho que é contingenciamento, alguma coisa assim. E na real não tava tirando, né? Tava, tipo, acho que transferindo para outro lugar. Beleza. Só que aí os caras, tipo, a mídia pegando em cima, mostrando os processos, um monte de gente comentando que o cara é contra a educação, mas quando é o Lula, o cara cortou bilhões da educação. O cara cortou bilhões. Tanto, tipo assim, tipo, vai, das universidades. Quando foi com o presidente passado, né, o Jair Bolsonaro, né? Então vamos dizer que ele falou que, tipo, ele tava cortando dinheiro de pesquisas, né? Só que o que aconteceu agora? Ninguém vai ficar falando que o cara tá cortando dinheiro das pesquisas dos institutos federais agora, das universidades federais. Vamos dizer que os alunos eles estão se manifestando, né? Só que naquela, né? Se manifesta, mas não contra a pessoa, se manifesta contra o governo. Porque quando Então, acontecia coisas no governo Jair Bolsonaro, associava a pessoa dele, não o governo dele. Tanto assim, né?
Não, Mas assim, continue. eu não entendo greve de universidade federal, né? Porque, tipo, quando teve a greve dos caminhoneiros, preocupava, porque os caminhoneiros são importantes. Agora, como a Universidade Federal não faz diferença nenhuma, a greve não faz diferença nenhuma, dane-se, né? Eles não têm Cara, não importância. faz, tipo, cara, não faz, assim, tanta diferença, não faz nem sentido esse tipo de greve, porque, vamos para começar, um instituto federal é público, é custeado pelo dinheiro das pessoas, como uma faculdade pública, custeado pelo dinheiro dos contribuintes. E aluno fazer greve, velho, porra, se você tá perdendo aula, você tá perdendo matéria. Se você tá perdendo matéria, quando chegar as provas, você não vai saber do conteúdo. Então, vamos dizer que ali é só desperdício de dinheiro. E professor fazer greve, mano. Pô, velho. Professor já em tempo integral já recebe bem, velho. Já recebe muito mais que um trabalhador vai receber boa parte da vida dele. Que nem eu conheci, não, conheço. Eu vi um amigo de igreja esse tempo no trem quando eu fui trabalhar. E ele hoje é professor, tanto de biologia e professor de química. Só que agora de período integral. E ele falou para mim, um professor de período integral no setor público, como ele dá aula no setor público, em São Paulo, é 6 mil, velho. 6 mil reais, cara. Onde que professor ganha mal, mano? Professor merece ganhar mais, merece, mas vamos dizer que educação, mano, tem que ter um retorno. É, Vamos dizer que a gente pega uma molecada aí que, pô, mano, eu trabalho com livros, você tá ligado, você sabe disso? Já teve vezes que o ano passado, quando eu estava em outro ponto dessa empresa que eu trabalho, chegava um monte de pai lá com criança de 6 7 8 9 anos, 10 cara, que não sabia escrever. Uma criança de 10 anos que não sabe escrever, mano. E não é tipo, não escreve corretamente. Não, não, não sabe. Não sabe. Não sabe escrever uma letra A, não sabe escrever uma letra B, não sabe escrever. Entendeu? É esse nível. E para mim, o mínimo é uma criança de 5 6 anos já está começando a ler e escrever, praticando isso. É uma criança de 9 10 que não sabe escrever cursiva, letra cursiva, mano. Isso é um absurdo, a escola pública é muito ruim no Brasil. entendeu? Então, que nem essa questão das greves, não faz sentido nenhum. E eles não estão mostrando as greves como elas estão acontecendo. E quem está participando das greves, eles tipo não falam abertamente que é o governo, que é o Lula. Não, não. Que nem eu vi um comentário esses dias, acho que na Folha. Eu tinha comentado lá, uma moça me respondeu, falou que o que o Lula fez, né? Vamos dizer que foi por causa de administrações passadas. Administrações passadas, foi ele que barrou o negócio, mano. E outra, se você se lembrar, 2013, 2014, quem é que governava o país? Dilma. Eu estudava durante o governo Dilma. A coisa que eu mais lembro dos meus 13, 14 anos, principalmente 14 anos, 2014, era professor fazendo greve, porque salário atrasado, entendeu? Não adianta falar que foi administração passada. Se foi administração passada, tá admitindo um erro, então. Mas aí eu queria comentar contigo aí. Você tem reparado no aumento dos alimentos? Ah, sim, aumento, inflação, tudo isso, né? O governo não está melhorando nada, né? Vinha com o discurso aí do pobre andar de avião, comer picanha, mas está tudo mais caro, não está nada do que foi prometido, né? Mas sobre as universidades eu queria comentar, né? É triste, né? Principalmente pelos alunos que querem estudar e pelos professores que querem dar aula, eles impedem, né?
E o professor de universidade ele ganha bem, né? Diferente do professor. O professor de. Minha mãe é professora, mas ela é professora de criança, né? Aí ela Sim, não pode se pedagogia. dar o luxo de fazer isso, né? Porque não ganha tão bem, pode ser demitida. Agora, o professor de universidade ganha bem pra caramba, né? Que tem Tirando as mestrado, palestras que doutorado, eles podem dar também. ainda mais de federal. Então, para fazer essa vagabundagem, eu acho complicado, né? Ganhar esse dinheiro todo do dinheiro público, né? Para ficar em greve. Né? Não, mas é por isso que tem que investir mais no ensino público, não no ensino superior. O ensino superior tem que ter um investimento sim dele, mas é exigir a entrega de pesquisas e entrega de desenvolvimento de verdade. Você pega a tabela de projetos apresentados por essa molecada nas universidades, é só a pauta de esquerda deles mesmos. É coisa sobre gênero, é coisa sobre feminismo. Tipo, os caras não traz algo produtivo para o debate social. O cara acha que vai conseguir trazer igualdade social, com bolsa auxílio, criando lei para obrigar empresas a aceitar, tipo, mulher, negro, LGBTQIA+, aí, mano, você não vai mudar as coisas criando leis que forcem as grandes corporações a aceitar as pessoas no meio de trabalho. As pessoas têm que ser contratadas pela capacidade delas, não por uma categoria que foi estabelecida por lei e é obrigatória ter, que nem essas leis que falam que tem que dar licença maternidade para a mulher. Vamos dizer que, beleza, a mulher tem que ter sim a licença maternidade, mas vamos dizer que quando você põe leis que sejam mais rigorosas em relação a isso ao empregador, o que vai acontecer futuramente? O cara não vai contratar mais mulher. E também tem empresárias, mulheres que são empresárias, que elas não contratam mulheres por essa questão. Porque, tipo assim, eles vão ficar sem alguém, tipo, naquele período de licença, então, vamos dizer que a empresa não vai contratar outra pessoa. Então, o que vai acontecer? A tendência é pessoas contratarem menos mulheres no futuro. Aí foi isso por causa do quê? Por causa da pessoa que engravidou? Não, foi por causa da lei mesmo. Foi por causa do Estado que criou a lei. Ao invés de permitir que a pessoa ali fizesse um acordo com a empresa. Ó, eu vou ficar de licença tanto assim, só que vamos dizer que assim, é que aí que entra a questão. A pessoa não está vindo trabalhar, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um salário. Então, não é a empresa que paga a licença maternidade. As pessoas acham que é, mas não é. Vamos dizer que é um dinheiro que o governo passa para a pessoa ali por um tempo, mas vamos dizer que pelo menos é um acordo que garanta o retorno dessa pessoa para o trabalho. E vamos dizer que, voltando à questão assim das faculdades que você disse, vamos dizer que essa farra aí não vai durar muito. E pelo visto que eu vejo nas mídias que parou de se divulgar sobre isso, já deve ter acabado assim. Porque eu vi a princípio que eles estavam sem papel higiênico, sem, tipo, acho que merenda também, né? E vamos dizer que as aulas, né, estavam sendo interrompidas, o professor não podendo dar aula só porque um bando de bardeneiros não quer, tipo, ter aula e acha que pode impedir os outros de ter aula. Então, eu acredito que é um desserviço. Acho que essas greves não têm sentido de existência. Uma coisa é querer sim que haja os recursos de higiene nas universidades, que tem alimentação para eles também, mas vamos dizer que quando foi em outras administrações, eles estavam com toda a pompa para fazer greve. Agora estão com o pavio murcho. Aí eu Eles não queria te querem falar perguntar, que a culpa é do Lula, né? sim. Só queria te perguntar o que que você achou dessas manifestações hoje no Rio de Janeiro, com Bolsonaro, Malafaia e o Nicolas lá. Bom, foi bom. Essas manifestações bolsonaristas,
desde da primeira que teve, né, que foi recentemente, que foi grande, e essa estão mostrando que o povo realmente, né, está do lado da direita, né? Mesmo que você não concorde com o Bolsonaro, o povo está do lado da direita. E você vai nas manifestações pró-Lula, né? Não tem quase ninguém, ou é pessoa comprada ali que foi por uma mortadela que deu ali para fingir que. Então é meio difícil acreditar, né, que o Lula realmente ganhou a eleição, porque você vê todo mundo apoiando o Bolsonaro e o Lula não tem apoio popular nenhum, ele nem sai, né, É, publicamente como o Bolsonaro faz. Né? é que na real, mano, que assim, o Lula, ele não tem o que o Bolsonaro tem, que é apoio orgânico, de verdade. Mas vamos dizer que muitas das pessoas que votaram nesse indivíduo, né, elas votaram nele pelo Bolsa Família, pelos auxílios, por algum privilégio. Então, Lula pode não ter uma massa ativa de seguidores, tanto nas mídias sociais, nas lives, nos eventos, porque ele realmente não tem. O que ele tem são pessoas que votam nele por algum privilégio, sejam pessoas do MST, pessoas beneficiárias do Bolsa Família, ou de alguma outra renda ou auxílio que o governo possa dar. Porque, na real, o que ele não tem é apoio ativo e orgânico e visível das pessoas. Isso ele não tem. O que ele tem são pessoas que querem se beneficiar de alguma coisa que ele pode dar. Uma coisa eu concordo, realmente. O Bolsonaro tem muitos apoiadores, tem apoiadores ativos, visíveis, orgânicos de verdade, mas vamos dizer que o Lula só ganhou por uma questão que tem pessoas que se beneficiam com ele, e como também houve pessoas que só queriam tirar o Bolsonaro da cadeira, e vamos dizer que essa galera conseguiu. Mas vamos dizer que essa questão da urna, ela foi realmente segura, realmente honesta no resultado, é isso que vamos descobrir caso o Musk jogue alguma merda no ventilador aí. Mas sabe o que eu tenho percebido? Eu acho que o Lula ele já foi muito popular antigamente, mas eu acho que ele está perdendo a base popular dele. Por quê? O Bolsonaro provou que a direita também dá assistencialismo, né? Com o Auxílio Brasil. O Bolsonaro deu terras para pessoas que eram do MST. O Bolsonaro ele falou de aumento do salário mínimo, né? Então as pessoas essas pessoas da classe baixa que ou que precisam mesmo ou que não precisam, mas estão usando, perceberam isso, né? E um fator que faz o Lula perder a sua base popular, né? Ele está apoiando essas pautas de LGBT, não sei o quê, né? E a população a baixa é religiosa, então a população mais de baixo não gosta dessas coisas. Né? Então acho que o Lula perdeu muito da base popular que ele tinha do que é chamado de operário, né? E hoje em dia é mais quem apoia o Lula, quem continua apoiando uma parte pequena dessa classe média universitária de federal, feminista, e nem essas pessoas apoiam tanto, apoiam mais por falta de opção melhor, né? Porque se fosse pela ideia desse povo de federal, eles iam querer um revolucionário maluco, mesmo que fosse até pior que o Lula. Mas, enfim, não que o Lula não seja, mas o Lula, pelo menos, é mais gradualista, assim, não faz acordos, É que né? Ele é na, mais é que na, é que na real, mano, é que assim, é que o Lula, ele é a velha esquerda, né? E hoje nós temos um público jovem que é uma esquerda, só que uma esquerda progressista, né? Ou uma esquerda liberal até. E vamos dizer que temos ainda a esquerda fabiana, que é o PSDB, alguns do PMDB, né? Extinto já, mas que nem vai Tabata Amaral, Ciro Gomes, o John Williams, entendeu? A Maria do Rosário. Vamos dizer que o único que se assemelha mais ao Lula na esquerda antiga, na esquerda radical, né, reacionária, revolucionária, é o Guilherme Boulos mesmo.
Tanto que o Boulos ele tem uma chance de ganhar em São Paulo. Isso eu não duvido, porque São Paulo tem muita gente de esquerda. E tem muita gente O Lula é muito que. radical, mais que o Lula, né? É, isso porque o cara também, né? É de família rica, né? O cara faz parte de 1% dos mais ricos do país e tá lá como um revolucionário. No passado tacava fogo em pneu e fechava a rodovia. Hoje ajuda o MST, né? Mas o cara é o quê? Filho de papai também. Mas eu concordo com você. É uma esquerda que é uma esquerda socialista burguesa mesmo, que vive em apartamento e condomínio, que se acham revolucionários, mas na real esses caras não têm nada a ver com os trabalhadores. Eles falam tanto que representam os trabalhadores e a maioria desses caras nunca trabalhou na vida. É gente de 20, 30 anos que nunca trabalhou porque o pai e mãe não precisa tipo, se esforçar tanto ou nem mais trabalhar porque já alcançou uma condição boa de vida já. Então essas pessoas só torram o dinheiro dos pais, vivem às custas deles, vivem realmente o sistema socialista de sanguessuga do dinheiro dos outros, só que eles querem o quê? É tirar o seu crescimento, seu sucesso, querem tirar todas as chances que você tem de crescer e de se libertar do sistema que eles querem impor. O sistema deles é tão ótimo que eles têm que impor. Eles têm que quebrar as regras, subir no poder, derrubar todo mundo, prender todo mundo, matar todo mundo para apresentar as boas ideias deles, de tão boas que elas são. E tanto que tem um comentário, tipo assim, uma parte de um livro que eu estou escrevendo, é que quando você está no sistema socialista, você não pode dizer que não quer estar no sistema socialista. Você não pode mais dizer que não quer aquilo. Entrou, já era. E como Mises dizia, né, a pior coisa que pode acontecer a um socialista é ser governado por socialistas que não são seus amigos. Exatamente, exatamente. Você é de São Paulo? Você é de São Paulo? Uhum. Cara, como é que tá aí? Você vai. O Kim ia concorrer, mas acho que ele saiu, né? Ele saiu, mas que droga. Eu não, Caramba, eu tipo não assim, tenho certeza. eu sou do estado de São Paulo, mas não da Grande São Paulo. A Grande São Paulo, vamos dizer que de certa forma está próxima a mim, que hoje eu moro em Poá, só que o Itaim é aqui próximo, né? Então, do Itaim para trás já é a Grande São Paulo mesmo, né? Já é São Paulo na real. Então, a partir daquele ponto dessa cidade já começa a votar em São Paulo. Mas se o Kim sair realmente da corrida, eu acho que ninguém tem chance contra o Boulos, então. Só se for alguém do partido do, sei lá, do Bolsonaro hoje, ou alguém que o Tarcísio indicar e o Bolsonaro apoiar também, ou se for alguém do novo muito bem preparado. Porque eu duvido que outra pessoa ganhe do Boulos então aqui. Porque tem muita gente que é de esquerda de São Paulo, tem muita gente que não gosta da direita, do Bolsonaro em São Paulo, e votaria no Boulos, só pelo simples fato de não ter um conservador, um liberal na prefeitura de São Paulo. E vamos dizer que, de certa forma, o que vai chamar atenção para o debate desse ano vai ser a Cracolândia. Porque a Cracolândia tem sido algo muito exposto pelos membros do MBL, e vamos dizer que isso tem até repercutido semanas atrás. Mas eu acho que vai repercutir de novo porque é um assunto muito sério, e há anos está ali agravado, e ninguém nunca fez nada pelas pessoas e pelas pessoas que vivem ali na região da Cracolândia também, da região da Sé. Né, a Cracolândia tinha que ter internação compulsória ali, né? Mas quem que vocês acham que pode vencer o Boulos? Quem é o candidato? Eu não tenho certeza se o Kim vai ainda, mas quem que poderia Bom, tancar o Boulos? eu acho que bater de frente com ele eu não sei quem. É que tem que ver a lista de quem vai se candidatar. Você quer o Kim?
a Tabata Amaral e o Bolo, só que eu não sei quem era o restante. Então, deixa eu ver. A Tebet Caramba, estava na lista? se ficar entre Tabata Amaral e Boulos, os dois são ruins, mas pelo menos eu acho que a Tabata é um pouco melhor, é um pouco menos radical, né? Então, É, aí que tá, né? É meio que escolher, tipo, entre o PSDB e o PT de novo. Eu sei que a Tabata é do PDT, mas já se ligou na referência aí. É que a Tabata, vamos dizer que talvez por um lado, vai ter certas posições de uma liberal progressista mesmo, né? Porque, tipo, vai, que nem o Ciro Gomes, ele é um desenvolvimentista nacionalista, né? Então vamos dizer que a certo ponto ele também é um liberal progressista. O cara quer, tipo, vai, o desenvolvimento, tipo, a questão, tipo, ele pode até dizer o que a infraestrutura do país precisa, só que ele apresenta soluções que vão ser um problema em outro futuro. Vamos dizer, o Ciro Gomes, ele é um cara inteligente. Ele é um cara que sabe conversar, sabe fazer as pessoas caírem nas ideias dele. Só que o problema do Ciro é que ele apresenta uma solução, só que é uma solução que por dentro daquilo é uma solução com problemas. Então eu acho que se o Boulos concorrer e não tiver alguém que tenha a cara e a coragem de bater de frente com ele nos debates, ele ganha numa boa. E eu duvido que o atual prefeito de São Paulo ganhe a reeleição, porque o cara já fez uma cagada ali de botar ônibus de graça, né, finais de semana ali, sendo que quando já iniciou a próxima semana em seguida, uma passagem de ônibus que era 5,35 aumentou para 6,10. É foda, mano. É foda. Que nem a passagem mais cara da MTU agora é uma empresa do Estado, né? A MTU é uma empresa do Estado. É 8,75 a passagem mais cara. E é uma passagem que, assim, que nem de onde eu moro, se eu pegar o Armênia para eu ir pro trabalho, que ele vai direto pela avenida, ele não corta pelo centro comercial de Itacoaquecetuba, é 8,75. Mas se eu pegar outro ônibus, é 6,10. Só que esse faz um trajeto mais curto e eu tenho que pagar mais caro por ele. É complicado esses caras, mano. O cara entrega soluções com problemas. E eu acho que, assim, o pessoal pode não concordar comigo, eu sei que não gosta do Kim, mas eu sei que o Kim, se ele fosse prefeito de São Paulo, o bicho ia fazer todo mundo rodar naquele lugar. Ia bater de frente, sim, com a Cracolândia, ia bater de frente, sim, com o crime organizado, porque é da pessoa dele querer cortar gastos, querer bater de frente com o sistema corrupto, porque o cara, ele não é um cara que demonstre algo a perder, ele vai de frente mesmo, não tem medo, vai com a cara, a coragem. O cara pode não gostar do MBL, pode não gostar dele, do Arthur, do Renan, quem seja que for, mas eu acredito que sendo pela tipo, escolher uma boa administração, seria ele. Se eu voltasse em São Paulo, eu votaria nele. é, é o melhor que tem, né? Não sei se você viu o Paulo Cogos falando que entre o Kim e o Boulos votaria no Boulos, né? Não, Mas eu isso acho aí o. que. Não, sim, não, desculpa, é que eu só ia falar que isso aí o Kogo só fala pelo hype só. Eu Ninguém acho que ele leva mais falou a sério. para tentar. Ele falou para tentar. Na verdade, quando o Cogos fala isso, ele está ajudando a direita, né? Porque até afasta um pouco. Tá afastando, mostrando que o Cogos é tido como radical, né? Então ele quer meio que demonstrar isso, né? Associando ele ao Cogos, se associando ao povo. Enfim, Ah, mas o Kogos ele não traz grande coisa pro debate, não. O Kogos é só mais um que hoje apoia o Bolsonaro e é só isso mesmo. Tanto que eu acho que ninguém leva mais a sério o Kogos, entendeu? Acho que um dia já levou porque ele trouxe grande contribuição
anarcapitalismo no Brasil, foi em várias entrevistas, explicou de uma forma muito bem sobre o que é o sistema anarcocapitalista, tanto sobre a escola austríaca, mas eu acho que hoje ele não é algo que agrega assim ao debate, não é alguém que agrega o debate, porque vamos dizer que ele é só mais um que está lá para apoiar alguém e você sabe, a gente que é do meio libertário, a gente entende que qualquer política é política, independente se o cara é de direita, esquerda. Que nem hoje, para mim mais velho, caras é o que o Daciolo dizia. Eles tomam tudo cafezinho junto. Só briga aí na frente das câmeras, mas o que eles fazem depois, eles são tudo amiguinho, vai na casa um do outro, conversam um com o outro, jantam juntos, almoçam juntos, jogam bola juntos, entendeu? Então, tipo, a gente não tem que ficar brigando por ninguém, não. A gente tem que ficar lutando por a gente mesmo. E vamos dizer que, voltando para a Prefeitura de São Paulo, né? Eu acredito que se não tiver alguém, vai, que nem o Kim, para bater de frente com alguém da extrema esquerda, que nem o Boulos, eu acho que os outros não têm chance com ele. Eu acho que o Boulos tem uma vantagem que muitas pessoas em São Paulo, elas são de esquerda, sim, e muitas delas são pessoas influentes ou até de uma elite até, mas pessoas de classe média para cima, que podem custear a candidatura dele, não só isso, como promover ele e facilitar que ele tenha um cabideiro de votos de outras pessoas também, um puxadinho de votos, né? É que, na real, quem votaria no Bolsa? Pessoas do MST, pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, e pessoas LGBTQIA+, pessoas negras e mulheres também, né? Já que o PSOL é a cara das minorias, né? Então, acredito que essas pessoas votariam no Boulos e, infelizmente, são muitas pessoas em São Paulo que concordam com as ideias dele também. Não, normalmente o pessoal de federal que vota no PSOL. O PT é a esquerda que ainda é um pouco mais do povo, né? O pessoal é do pessoal da federal. Então, o pessoal da federal, da USP, enfim, normalmente é quem vai votar em pessoal. Mas, enfim, eu queria te agradecer, foi excelente e muito obrigado mesmo. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. E eu peço a pessoa que está assistindo a live tanto seguir o perfil dele, esse novo que ele divulgou agora, seguir o meu perfil também. E ao Eric eu agradeço. Para próximas lives, estamos juntos. E também para futuras publicações também. Acho que tem como se ajudar nas collabs aí, nos vídeos também, nos convites. Acho que vai ajudar esse seu outro perfil a crescer, mano. Eu consigo te ajudar divulgando. Posso pedir pro pessoal divulgar também. Aí nisso, cada um tempo vai te ajudando. Mas faz isso. Posta mais views que vai alavancar seu canal bastante, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado para todo mundo que está assistindo aí. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossos perfis. Comentem, divulguem. E futuramente para próximas parcerias em outras lives também. É isso. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.